Bom, essa é a nossa segunda aula sobre permutações, parte 2. E na aula passada, permutações, parte 1, a gente viu que permutar, como não é uma palavra muito comum no nosso vocabulário, significa pôr numa certa ordem no contexto em que a gente está trabalhando. E outra coisa que a gente não viu, e uma coisa que a gente não viu, aliás, que eu esqueci de mostrar, e eu devia ter mostrado na aula passada, é o seguinte: se eu tenho, só como um exemplo, se eu quero listar todas as permutações das letras A, B e C, eu vou listar ABC, ACB, depois BAC, depois BCA, depois CAB e finalmente CBA, totalizando 6 possibilidades, né? A gente também viu que a gente não precisa listar para saber, né? Tem uma maneira muito rápida de saber, que é observando que num conjunto de n objetos, o total de permutações é n fatorial. E aqui, como n é 3, a gente vai ter 3 fatorial igual a 3 vezes 2 vezes 1 igual a, ainda bem, 6. E nessa aula a gente vai estender um pouco o conceito de permutar. A gente vai ver uma coisa um pouco mais geral do que o número de permutações de n objetos. Então imagina que numa festa estão Alice, o Bora, a Cleópatra, a Princesa Diana, o Einstein e o Freud, como sempre nos nossos exemplos sobre matemática discreta, e eles decidiram formar um comitê. Então, comitê. Um grupo contendo, para tomar várias decisões sobre a festa, um presidente, um vice e um diretor. Então a gente tem presidente, vice e diretor. E o que a gente quer saber é quantas possibilidades de comitê nós temos, né? Uma possibilidade é escolher o Bohr como presidente, a Alice como vice e a Cleópatra como diretora. E a outra possibilidade, sei lá, é a Diana como presidente, o Bohr como vice e o Freud como diretor. Então, para saber de todas, a gente pode, por exemplo, dizer que primeiro a gente vai escolher o presidente, depois a gente vai escolher o vice, e depois vai escolher o vice, e depois vai escolher o diretor. Então aqui é o presidente, aqui é o vice e aqui é o diretor. Só escrevendo para deixar claro, aqui é o presidente, aqui é o vice-presidente e aqui é o... Opa, desculpa por isso, foi sem querer. E aqui é o diretor. Para cima para aparecer todo mundo. E para escolher o presidente, como eu ainda não escolhi ninguém, eu tenho 6 possibilidades. Independente da escolha que eu fiz para presidente, eu vou ter 5 possibilidades para o vice. E independente da escolha que eu fiz para o presidente e para o vice, eu vou ter 4 possibilidades para escolher o diretor. E pelo princípio fundamental da contagem, então o total de comitês vai ser 6 vezes 5 vezes 4 igual a 120 possibilidades de um comitê formado por um presidente, um vice e um diretor, e de um grupo formado pelas pessoas que são Alice, o Bora, a Cleópatra, a Princesa Diana, o Einstein e o Freud. Enxergando de outra maneira isso daqui, de uma maneira mais geral, eu estou com mania de querer ir para baixo, é o seguinte: a gente tinha um problema que era um conjunto de 6 elementos, e o que a gente queria saber era o total de permutações com três elementos. Elementos. Tá, aqui eu escrevi elentos, mas eu quero dizer, na verdade, então vamos apagar. Eu quero dizer, na verdade, elementos. Então, 6 elementos. Então eu tenho um conjunto de 6 elementos e eu quero saber o total de permutações com 3 elementos. E o total de permutações com 3 elementos vai ser 6 vezes 5 vezes 4, que é igual a 120 possibilidades. Se eu tivesse, só para usar mais um exemplo com um número, se eu tivesse um outro problema que fosse a mesma coisa, mas... Opa, eu estou confundindo aqui as cores. Fosse a mesma coisa, mas a festa tivesse 8 convidados, né? Então, além desses 6, tivesse 8 convidados. E eu também quisesse um conjunto de 6 elementos então eu também quisesse um conjunto com 6 elementos. E eu também quero permutações com 3 elementos. Elementos. Nesse caso, o total de possibilidades que eu teria seria o seguinte: eu teria 8 possibilidades. Opa, aqui não é 6, aqui é 8. Então aqui vai ser 8, tá bom? Então eu teria 8 possibilidades para escolher o meu presidente, 7 para o vice e finalmente 6 para escolher o meu diretor. Então 8 vezes 7 vezes 6 possibilidades para montar um comitê. E olhando o caso geral, então, no caso geral, então esse aqui, festa
festa com N pessoas, né? Com N convidados. Na verdade, N pessoas, né? Eu também estou contando com o anfitrião. Então, no caso geral, o que eu tenho é o seguinte: eu tenho um conjunto com N objetos, e eu tenho que ir um pouco mais para cá. Vou baixar um pouco. Eu tenho então um conjunto com N objetos, e eu quero saber o total de permutações com K objetos. E da mesma forma, né, para eu escolher, então vamos aqui para baixo em vez de para o lado. Para eu escolher a primeira pessoa, eu tenho N possibilidades. Para escolher a segunda, eu tenho N menos uma possibilidades, e eu vou caminhando assim até escolher a 40ª pessoa, né? E como para escolher a primeira pessoa eu tenho N possibilidades, para escolher a segunda, a pessoa número 2, eu tenho N menos 1. Para escolher a 40ª, se você pensar um pouco, você vai ver que eu tenho N menos K menos uma possibilidade. Então eu tenho N menos K menos uma possibilidade. Você vê, o termo 1 é N menos 1 menos 1, que é N menos 0. O termo 2 é N menos 2 menos 1, que é N menos 1. E o termo K vai ser N menos K menos 1. E bem, a gente na verdade já resolveu o nosso problema aqui geral, que é o número de permutações com K objetos de um conjunto com N objetos. Mas tem uma maneira um pouco mais prática de escrever isso daqui, que é a seguinte: em cada caso, vamos então só olhar o segundo caso. No segundo caso aqui, no primeiro também, mas olhando o segundo caso, uma maneira um pouco mais prática, nesse caso nem tanto, escrever 8 vezes 7 vezes 6, vai escrever 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, pausa para respirar, dividido pelo que eu botei de excesso lá em cima, que vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, de outra forma, é 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Lá em cima, bom, só para preencher aqui em cima, eu teria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido pelo que eu botei a mais, né? Então, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, no total eu teria 6 fatorial dividido por 3 fatorial. E no caso geral, no caso em que eu quero o produto de n até n menos k menos 1, a primeira coisa importante aqui é observar que isso daqui é, para simplificar, n menos k mais 1. Então o que eu quero, isso aqui na verdade é igual a, então, mantendo a cor que eu usei, é igual a n vezes n menos 1 vezes blá 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 até n menos k mais 1. E uma maneira um pouco mais prática de escrever isso daqui vai ser completando até chegar a 1, né? Então isso aqui também é vezes o próximo termo menos 1, que é então n menos k mais 1 menos 1 é n menos k vezes n menos k menos 1 vezes um bando de termos até vezes 1, né? E eu tenho que dividir isso aqui pelo que eu botei de excesso, em cima, né? Então eu tenho que dividir isso tudo por n menos k vezes n menos k menos 1 vezes blá blá vezes 1, né? E isso aqui, da maneira mais simples possível, o que está em cima é n fatorial e o que está embaixo é finalmente n menos k fatorial. Então, se eu tenho um conjunto com n objetos e eu quero formar permutações com k objetos, o total de maneiras de fazer isso daqui é n fatorial sobre n menos k fatorial. Talvez uma coisa interessante de observar que seja que o exemplo da aula anterior é um número de permutações de n objetos, e aqui eu não falo o tamanho, mas quando eu não falo o tamanho eu estou querendo dizer que eu vou permutar os n objetos formando permutações de tamanho n. Então o número de permutações de n objetos é um caso particular, é o caso em que k, botão de vermelho, é o caso em que k igual a 1, que k igual a n, ou seja, o número, pelo que a gente viu aqui, o número de permutações de n objetos por essa nova fórmula daqui vai ser n fatorial dividido por n menos n fatorial, ou seja, n fatorial dividido por 0 fatorial. E eu nunca disse isso aqui, mas a gente define, e define só para nesses casos a coisa dar certo. A gente define, eu escrevi uma coisa errada aqui, não é n fatorial igual a 0 fatorial,
é n fatorial dividido por 0 fatorial. E eu não falei isso daqui, mas por definição 0 fatorial é 1. E a gente só define 0 fatorial como sendo 1 para nesse caso a conta fechar, né? Para nesse caso a conta dá exatamente n fatorial. Se alguém um dia tentar te provar porque que n fatorial é 1, não faz sentido nenhum provar que n fatorial é 1, que 0 fatorial é 1. 0 fatorial é 1 por definição, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes de por que é isso, mas acredita em mim, 0 fatorial é 1 por definição, simplesmente porque a gente quis. E a gente quis, um dos motivos para a gente querer que 0 fatorial seja 1 é para a nossa fórmula aqui, que a gente pensa que vale para todos os valores, também valer para o caso em que k igual a n, certo?